Oi, meu nome é Thalita e vou apresentar um trabalho sobre aplicação de rede neural para a solução de algum problema. A rede neural que eu utilizei aqui é uma rede neural chamada autoencoder convolucional. Bem, as redes neurais que utilizam autoencoders é um tipo de treinamento que é não supervisionado, né? O autoencoder, ele é alto porque ele aprende por si mesmo, ele reconstrói a entrada sem precisar de rótulos. Muitos dados, eles utilizam esses rótulos, no autoencoder não precisa. Ele aprende por si só. No caso dos autoencoders convolucionais, eles vão ser uma diferença desse autoencoder comum, porque ele vai utilizar as camadas convolucionais ao invés das camadas densas conectadas. Ele só vai, a diferença entre essas camadas densas vai ser as camadas convolucionais. E essas camadas convolucionais, eles vão extrair características importantes. Eles podem ter camadas de redução de dimensão, e a imagem, esse processamento de imagem é para pegar uma imagem original e transformar numa representação comprimida, que é a parte do bottleneck, que é onde os dados têm menor dimensão. É, é a parte latente da imagem, né, onde, onde o modelo aprende. Aí no decoder, tem um encoder que vai codificar, e o decoder que vai decodificar, ele vai usar essas camadas deconvolucionais, que é o conv2D transpose, que vai ter, no decoder que vai ter a reconstrução da imagem, a partir da representação comprimida que foi no bottleneck. Então, sim, se for um bom modelo, ele consegue construir a imagem. Bem, o objetivo desse trabalho aqui vai ser reduzir a imagem em imagens do mundo real, utilizando imagem do dataset CIFAR-D. Então, vai ser um modelo de denoise encoder, que é, tipo, retirar o ruído da imagem. Esse vai ser o objetivo. Esse tipo de modelo também utiliza para só reconstrução da imagem, sim. E aí, vou falar sobre a metodologia. A metodologia vem primeiro para preparar os dados, dataset CIFAR-10, e vai ser criar a estrutura, né? Da camada da encoder convolucional. Então, vai ser os encoders, que vão usar convoluções e pooling, o bottleneck, que vai ser representação comprimida, e o decover, utilizando deconvoluções por reconstrução. A função perda do treinamento vai ser o erro quadrático médio entre a imagem original e a reconstruída. E o otimizador que a gente vai utilizar vai ser o Adam. E aí vai ser avaliado, a gente vai conseguir também mostrar as reconstruções das imagens. O objetivo é melhorar a qualidade da imagem. Se o problema for ruído ou baixa resolução. Aqui tem mais ou menos o que vai acontecer, que é a entrada convolucional com entrada, convolução, bottleneck, e depois a saída reconstruída. Bem, preparando os dados. Os dados CIFAR da 10 é um conjunto de dados com a dimensão 32, 32, 33, porque são 32 por 32 pixels, e 3 porque são os canais de cores, né? Vermelho, verde e azul. E aí, são 60 mil imagens, das quais 50 mil são para treinamento e 10 mil são para teste. Aí aqui são importantes as bibliotecas necessárias, e aqui já é carregando o dataset. Você usa o TensorFlow para carregar o dataset, você não precisa baixar ele aqui. E aí você já consegue separar, ele já vem separado com o treino e o teste, aí você só abstrai aqui. Aí vai fazer a normalização de 0 a 1, então você divide por 255, né, por causa do tamanho aqui. E aí depois aqui, eu coloquei isso aqui só para verificar se está correto os dados do dataset. Aí agora a gente vai fazer a preparação dos dados, né? Que para esse projeto de nós, a gente vai aplicar um ruído, para você aplicar o ruído, porque a entrada do modelo é exatamente a imagem com ruído para tirar o ruído. E aí eu coloquei um 0.1, não muito alto, porque as imagens de FAR10, ela já tem muito ruído, né? Já é uma imagem ruim, né? Aí aqui eu vou atualizar o modelo, né, X-Train, utilizando os dados do CIFAR, mais esse noise factor, né, 0.1 e multiplicando, né, para adicionar ruído. Aí aqui eu só coloco para mostrar as imagens com ruído. Então, esse aqui é do CIFAR 10, você vê que já tem uma qualidade ruim, claro que o objetivo é melhorar, mas... E daí, ele tem um pouco de ruído, você vê que dá uma piorada. Então, vamos criar agora a rede neural, né, que é encoder e decoder. Aí a gente cria aqui um encoder, fazendo ativação com função ReLU, e aí ele vai extrair 64 filtros de imagem, mantendo o tamanho médio, né? E aqui no Max Pooling, que vai ser um dos processamentos que eu falei aqui que podia utilizar no encoder aqui, aí você vai utilizar para reduzir a imagem pela metade. Aí aqui é outra camada, mais ou menos fazendo a mesma coisa, mas para extraindo 32 filtros, e diminuindo ainda assim pela metade.
Aqui esse layers, é onde vai usar a convolução, a função de convolução aqui, é onde é o bottleneck, né? Onde vai ter a redução, a comprimir a imagem mesmo. Essa é a parte do encoder. E aqui é definir o decoder. Decoder. O decoder, ele também vai aplicar as camadas, 64 camadas convolucionais, só que aqui ele vai ser a decodificação, que é o transpose, com 2D transpose. Aí aqui já são utilização de melhoramento do modelo, né? Eu vou usar a batch normalization para normalizar ainda, para melhorar o parâmetro do modelo. Aí aqui também já tem uma camada de 32. E aí você tem a última camada com os 3 canais aqui. Bem, continuando, vou falar agora da parte depois disso aqui, né? Depois de definir o encoder e o decoder, eu vou falar sobre a criação do autoencoder mesmo, que é a rede neural em si que vai utilizar o encoder e o decoder, né? Para fazer a redução de dimensionalidade, aí vai usar a gente vai usar aqui o input, né? Para entrar a imagem, né? E aí depois a gente vai passar a imagem pelo encoder, e depois a gente vai passar pelo o que foi no encoder, o decode, né? E a gente vai criar o modelo de autodecodificação, né? Que vai utilizar o Keras, o modelo do Keras, aí vai utilizar o input e o decoder. A gente vai utilizar o otimizador Adam e a função perda ou quadrático médio, né? Que a gente tinha falado. E aí agora, fazendo o treinamento do autoencoder em si, que a gente configurou aqui, que a gente programou aqui, a gente vai usar o conjunto de entrada, né? O treinamento, com o noise, né? Com ruído. E a gente vai usar, a gente utilizou 20 épocas e um batch size de 128. Aí rodou as 20 épocas, a gente pode ver que a função perda, ela foi diminuindo. Aí aqui é a perda do conjunto de validação, né? Aqui pode indicar como o conjunto de validação tem uma perda um pouco maior, pode ter sido deve ter um pouco de overfitting, talvez, mas é muito pouco, sim, né? Então, mas ela foi diminuindo com as épocas. E até que é um valor baixo. Bem, apresentando os resultados. E para apresentar os resultados, a gente vai colocar os resultados, as imagens que foram decodificadas, né? Passaram pelo o autoencoder. E a gente vai mostrar aqui 10 imagens. A imagem ruidosa, né? Que é a entrada do modelo, né? Porque você atinge colocar o ruído é só uma preparação. E depois a gente vai colocar a saída do modelo, o decoder, a imagem reconstruída, né? Pelo modelo. E a gente vai colocar também a imagem original para a gente poder comparar. Bem, aqui a gente pode ver a primeira linha, vai ser a imagem ruidosa, que a gente aplicou o ruído. E aí o segundo vai ser a imagem reconstruída pelo nosso modelo de rede neural. E aqui a imagem original. Como você pode ver, teve uma reconstrução, né, da imagem, conseguiu retirar o ruído. Eu coloquei um ruído baixo, 0,1, porque o problema das imagens do Cify, ela já é bastante ruidosa, já é uma imagem muito difícil, entendeu? É já de muito baixa qualidade, né? Então, assim, não pode aplicar muito ruído, porque senão piora drasticamente. Tem muita iluminação também. E aí, como você pode ver, necessariamente, essa aqui é reconstruída. A imagem original, ela está melhor. Eu tentei utilizar os melhores parâmetros. Ó, esse daqui do caminhão tá quase, assim, bem atingível, né? Conseguiu retirar esse aqui. Mas ele não conseguiu melhorar a imagem, tipo, tirar o ruído da imagem, que a do Cify já é bastante negativa, né? Então, o modelo, ele mostrou a capacidade de recuperar imagens que podem sofrer uma degradação devido a uma adição de ruído artificial, mas ela não consegue, assim, melhorar exatamente, né, nesse tipo de aqui. E foram testados diversas épocas, alguns outros ajustes, mas eu tentei também outro tipo de conjunto de dados, bastante outro de conjunto de dados. Eu utilizei conjunto de dados de placa de carro, é, por exemplo, com minish, vários tipos com imagens, assim. E, no geral, esse daqui é um dos melhores, assim, de reconstrução, assim, de imagem. Assim, esse aqui pode também ter a função de dimensionalidade, porque o bottleneck você vai, por exemplo, diminuir, você só quer reconstruir a imagem original. Então, você não precisa melhorar a imagem necessariamente, mas como o objetivo era aqui esse, não necessariamente melhorou a imagem, mas deu para dar uma reconstruída. É, então, assim, a indicação poderia ser usado a GANs, que ela pode ser mais adequada para melhorar a qualidade de imagens reconstruídas. A GAN vai usar esses geradores, onde vai colocar umas imagens falsas para poder treinar um modelo de reconstrução da imagem. Então, talvez esse tipo de objetivo aqui, desse tipo de dados, com esse tipo de objetivo, o mais adequado fosse realmente a utilização de GANs. E é isso. Obrigada pela atenção.